Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é 8 de novembro de 2022, uma terça-feira. E sempre, quero que você saiba que sempre é uma alegria estarmos juntos para lermos o livro de Mórmon. O presidente Gordon B. Hinckley, certa vez, isso está numa mensagem que ele deixou na Liaona de agosto de 2005, ele desafiou os membros e amigos da igreja a lerem o livro de Mórmon até o final do ano. E diz assim, abre aspas, prometo-lhes sem reserva que se seguirem esses programas simples, não importa quantas vezes tiverem lido o livro de Mórmon antes, haverá em sua vida e em sua casa mais do Espírito do Senhor, uma determinação mais firme de obedecer a seus mandamentos e um testemunho mais forte da realidade viva do Filho de Deus. Fim da citação. Está na Liaona de agosto de 2005, página 6. E então o profeta de Deus, o presidente Gordon B. Hinckley, convidou a todos os membros da igreja para lermos o livro de Mórmon, não importa quantas vezes. E eu e você hoje estamos fazendo isso novamente. Certamente podemos ler várias vezes de 2005 para cá, mas hoje, isso que importa, continuamos lendo o livro de Mórmon. O importante é a constância, um dia depois do outro, sempre estudando as escrituras, seja constante. A constância é algo extraordinário em nossa vida, em todas as coisas que fazemos. E eu estou tão feliz de a cada dia podermos ler um capítulo. Hoje nós vamos ler primeiro Nefe, capítulo 11. Vamos começar? Nefe vê o Espírito do Senhor e a árvore da vida é-lhe mostrada em visão. Ele vê a mãe do Filho de Deus e aprende sobre a condescendência de Deus. Vê o batismo, ministério e crucificação do Cordeiro de Deus. Vê também o chamado e ministério dos 12 apóstolos do Cordeiro, aproximadamente 600 a 592 a.C. Versículo 1. Pois aconteceu que depois de haver eu desejado saber as coisas que meu pai tinha visto, e acreditando que o Senhor teria poder de torná-las conhecidas a mim, enquanto estava eu sentado, ponderando em meu coração, fui arrebatado pelo Espírito do Senhor, sim, a uma montanha muito alta que eu nunca vira e sobre a qual nunca havia posto o pé. E o Espírito perguntou-me, que desejas tu? E eu respondi, desejo ver as coisas que meu pai viu. E o Espírito disse-me, acreditas que teu pai tenha visto a árvore da qual falou? E respondi, sim. Tu sabes que acredito em todas as palavras de meu pai. E quando eu disse estas palavras, o Espírito bradou em alta voz, dizendo, Hosana ao Senhor, o Deus Altíssimo, pois Ele é Deus sobre toda a terra, sim, e sobre todas as coisas. E bendito és tu, Nefe, porque acreditas no Filho do Deus Altíssimo. Verás, portanto, as coisas que tens desejado. Que maravilhoso, né? Acreditar no Filho de Deus, e por acreditar no Filho de Deus, nós podemos receber revelação pessoal para a nossa vida. Fantástico. 7. Eis que isto será dado por sinal. Depois de haveres contemplado a árvore que produziu o fruto, do qual teu pai provou, contemplarás também um homem descendo do céu, e tu o verás, e depois de o haveres visto, testificarás que ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo, 8. E aconteceu que o Espírito me disse, olha, e eu olhei e vi uma árvore, e era semelhante à árvore que meu pai tinha visto, e sua beleza era tão grande, sim, que excedia toda a beleza, e sua brancura excedia a brancura da neve. E aconteceu que, tendo visto a árvore, eu disse ao Espírito,
Vejo que me tens mostrado a árvore que é mais preciosa do que tudo. E perguntou-me ele: que desejas tu? E disse-lhe eu: saber a interpretação do que vi, pois falei-lhe como fala um homem, porque vi que tinha a forma de um homem. Sabia, não obstante, que era o Espírito do Senhor. E ele falou-me como um homem fala a outro homem. E aconteceu que ele me disse: olha, e olhei, e para vê-lo e não o vi, porque se havia retirado de minha presença. E aconteceu que olhei e vi a grande cidade de Jerusalém, e também outras cidades, e vi a cidade de Nazaré. E na cidade de Nazaré vi uma virgem que era extremamente formosa e branca. E aconteceu que vi os céus se abrirem, e um anjo desceu e, pondo-se à minha frente, disse: Nefe, que vês tu? E eu respondi: uma virgem mais bela e formosa que todas as outras virgens. E disse-me ele: conheces tu a condescendência de Deus? E disse-lhe eu: sim, que ele ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. E disse-me ele: eis que a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus, segundo a carne. E aconteceu que eu a vi ser arrebatada no Espírito. E depois de haver sido arrebatada no Espírito por um certo espaço de tempo, o anjo falou-me dizendo: olha. E eu olhei e tornei a ver a virgem carregando uma criança nos braços. E disse-me o anjo: eis o Cordeiro de Deus, sim, o Filho do Pai Eterno. Sabes tu o significado da árvore que teu pai viu? E respondi-lhe dizendo: sim, é o amor de Deus que se derrama no coração dos filhos dos homens. É, portanto, mais desejável de todas as coisas. E falou-me dizendo: sim, e a maior alegria para a alma. Uma coisa que me chamou aqui a atenção, né, o amor de Deus, né? Então, quando Nefe viu aquela árvore, ele falou assim, que aquilo era o amor de Deus. E como que Deus demonstrou seu amor? Ele deu seu Filho amado para vir interceder por todos nós. Então nós sabemos que a vida de Jesus Cristo é um símbolo do amor de Deus por cada um de nós. Não é maravilhoso, irmãs? Saber que nosso Pai Celestial nos ama tanto? Continuando aqui no 24, desculpe. E depois destas palavras disse-me: olha, e olhei e vi o Filho de Deus caminhando entre os filhos dos homens. E vi muitos se prostrarem a seus pés e adorarem-no. E aconteceu que vi que a barra de ferro que meu pai tinha visto era a palavra de Deus, que conduzia à fonte de águas vivas, ou seja, a árvore da vida. Água essa que era um símbolo do amor de Deus. E também vi que a árvore da vida era um símbolo do amor de Deus. E o anjo disse-me outra vez: olha e vê a condescendência de Deus. E eu olhei e vi o Redentor do mundo, de quem meu pai falara. E vi também o profeta que prepararia o caminho diante dele. E o Cordeiro de Deus aproximou-se e foi batizado por ele. E depois que ele foi batizado, vi os céus se abrirem e o Espírito Santo descer do céu e repousar sobre ele na forma de uma pomba. E vi que ele saía ministrando entre o povo em poder e grande glória. E as multidões reuniam-se para ouvi-lo, e vi que o expulsavam do meio delas. E também vi 12 outros seguindo, e aconteceu que foram arrebatados de minha presença no Espírito, e não os vi. E aconteceu que o anjo me falou novamente, dizendo: olha, e olhei e tornei a ver os céus se abrirem, e anjos descendo entre os filhos dos homens, e ministrando entre eles. E falou-me novamente, dizendo: olha,
E olhei e vi o Cordeiro de Deus caminhando entre os filhos dos homens. E vi multidões de pessoas doentes e afligidas com toda espécie de moléstias, e com demônios e espíritos imundos, e falou-me e mostrou-me todas estas... Estou virando aqui a página. E mostrou-me todas estas coisas. E foram curadas pelo poder do Cordeiro de Deus. E os demônios e espíritos imundos foram expulsos. E aconteceu que o anjo me falou novamente, dizendo: olha, e olhei e vi o Cordeiro de Deus ser levado pelo povo. Sim, o Filho de Deus, do Deus eterno, foi julgado pelo mundo. E vi e testifico. E eu, Nefe, vi que ele foi levantado na cruz e morto pelos pecados do mundo. E depois que ele foi morto, vi as multidões da terra reunidas para combater os apóstolos do Cordeiro, pois assim eram chamados os 12 pelo anjo do Senhor. E a multidão da terra estava reunida, e vi que todos estavam num grande e espaçoso edifício, parecido com o edifício visto por meu pai. E o anjo do Senhor falou-me novamente, dizendo: eis o mundo e sua sabedoria, e eis a casa de Israel que se congregou para combater os 12 apóstolos do Cordeiro. E aconteceu que vi e testifico que o grande e espaçoso edifício era o orgulho do mundo, e ele caiu, e sua queda foi muito grande. E o anjo do Senhor falou-me novamente, dizendo: assim será a destruição de todas as nações, tribos, línguas e povos que combaterem os 2 apóstolos do Cordeiro. Eu li aqui, no 25, que a barra de ferro era a palavra de Deus que conduzia à fonte de águas vivas, ou ao amor de Deus. A barra de ferro é a palavra de Deus. O que são as palavras de Deus? As escrituras, as palavras dos profetas, as revelações que nós recebemos. Como é a palavra de Deus para você, querida irmã, querido irmão? Como você entende isso? Como você entende o que é a palavra de Deus? Eu fico pensando nas muitas vezes em que nós lemos as escrituras, ou às vezes assistimos uma conferência, ou um orador, ou uma aula, e então nos colocamos numa posição que podemos sentir a influência do Espírito Santo testificando a nós que Jesus é o Cristo, o Salvador, o Redentor. E aqui no 35 fala que o edifício era o mundo e sua sabedoria, era o orgulho do mundo. Eu lembro sempre de uma aluna querida do Instituto que tive há muitos anos atrás, e ela comenta assim que na casa dela eles falavam assim que a gente estava sempre firme na barra de ferro, mas dava uma olhadinha para o edifício, via muitas luzes lá, dizia: nossa, deve estar tendo uma festa lá hoje, daquelas grandes. E daí ela ria e a família brincava dizendo assim: cuidado para não ficar dando tanta atenção no mundo que pode soltar da barra de ferro. E esta é a mensagem que eu trago para vocês hoje, essa leitura maravilhosa. Continue firme, continue constante. Vamos ler um capítulo de cada vez, um dia após o outro. Não esmoreça, continua firme, firme agarrada à barra de ferro, à palavra de Deus. E convide seus amigos, não esqueça de dar um like. Tchau, tudo de bom.